Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um episódio do Toró de Ideias. Eu sou o Beto Estrada, estou aqui com a minha parça, Lari. Olá, gente. Sejam bem-vindos, Larisa Pinheiro. Aí, se apresentou direitinho. E mais uma vez trago aqui uma pessoa ímpar. Um grande amigo meu, um beijo, prazer ter você aqui, meu querido. Imagina, o prazer é todo meu, Beto, Lari. Eu quero um toque também, né? Ah, toca aqui. junto. Luciélio, meu querido. Luciélio, não confundam. Luciélio. Não é Lucélio. Pois é. Cara, ó, vou falar pra vocês. Esse cara aqui, estamos juntos nessa jornada há alguns anos já. Sempre que eu preciso, Lara, eu ligo pro Lu, falo, Lu, preciso dos seus conselhos aí pra você me ajudar, porque, olha, eu vou falar pra vocês, ninguém cuida melhor da imagem de artistas e de pessoas como Luciélio. Tomara que eu tenha dado bons conselhos, Deus, né? né? Que eu não tenha induzido você a errar, mas foi tudo de coração, com muito amor. Tá bom, não, Então, sempre deu certo. Pelo menos até agora tá tudo dando É certo. porque tinha amor. Então, Lu, eu quero já começar trazendo aqui uma pergunta pra você que eu vou linkar. A gente recebeu aqui no nosso segundo episódio o Willy Negreiros, né? Que veio aí, o head da agência Viraliza, de influenciadores. E a gente entrou num assunto ali muito interessante, que a gente estava falando de influenciadores, e a gente falou da imagem dos influenciadores. E dentro desse papo, a discussão foi se influenciador é artista. E a gente mergulhou bastante nessa diferença de que influenciador não é artista. Ele pode ser artista, mas primariamente ele é influenciador, né? Só que existe um mix aí de tratamento de imagem hoje que o influenciador tem que ter, porque ele é uma figura pública, ele tem uma exposição numa era diferente de uma era de televisão, de uma era onde as mídias eram poucas, controladas, televisão, rádio e jornal, revista, você não tinha mais muita coisa do que isso, palcos, teatro e tal. É diferente o tratamento com a própria imagem que o influenciador tem que ter do que o artista? Olha, é tudo igual, e eu já explico, mas foi bom você levantar essa pauta sobre é artista, não é artista. Uma vez me chamaram para falar sobre uma polêmica que uma atriz, a Samantha Schmutz, Sim. falou que a Juliette não era artista. O Sim. que ela faz não é arte, lembra? Lembro. E aí, o pessoal do UOL me chamou para falar, e aí, o que ela faz é arte ou não é? Vamos separar então agora o joio do trigo? O que a gente entende como arte é um conjunto de expressões ali dos sentimentos e das emoções humanas que se manifesta em alguma criação, uma escrita, uma pintura, uma interpretação. Sim. Então, artista é a pessoa que coloca tudo isso para fora e manifesta ali para encantar, protestar. Então, isso é arte. Por que o influenciador ele não é artista? Ele pode ser artista. Mas ele é comunicador antes de Ele é tudo. um comunicador. Ah. Então, são plataformas que têm o que a gente conhece como artista, que são os atores, os cantores, mas sim o influenciador pode ser. Até no trabalho que ele faz da rede social, ele pode estar fazendo arte. Pode estar fazendo arte. Mas não dá para chapar o título de que é artista. Não. Então é só a gente separar bem isso. Em relação à imagem, o que é que acontece? O meio, a mídia, tradicionalmente focava nos artistas. Então, nos atores, até em pintores, assim, menores casos, no músico. E aí surgiu essa figura nova que é o influenciador digital, que é o criador de conteúdo, um comunicador, que está disputando esse mesmo espaço também. Quando a gente vai cuidar de imagem, se você tem uma carreira e você projeta para o público, você tem automaticamente uma imagem pública e o tratamento é o mesmo. É o mesmo, não muda nada. Mesmo não muda nada. No mundo de hoje, onde... porque assim, a diferença básica quando a gente olhava antigamente, o artista ele era pouco acessado pelo público. A diferença hoje com a rede social e até necessário, ele tem que se comunicar cada vez mais com o público. Pelo algoritmo, né, que pede que você gere mais conteúdo para você ter mais alcance, você gera mais audiência com isso e tal.
Mas hoje, a sua imagem ela precisa ser muito mais exposta. Não existe mais aquela coisa do cuida da sua imagem. Não cuida no sentido assim de não expõe muito a sua imagem. Hoje, pelo contrário, expõe ao máximo. E aí não muda ainda como trata? Não, nunca mudou. Essa é uma oportunidade também, até para a gente entender o que é imagem. Quando a gente fala de imagem, logo a gente associa ou ao comportamento, e as pessoas não têm muita clareza sobre isso. Nossa, eu preciso não expor muito minha imagem, eu preciso ter cuidado ali com o meu comportamento público. Ou está muito associado à roupa, ao look do dia. Eu preciso melhorar minha imagem, então eu tenho que me vestir melhor. E não é isso. A imagem, ela tem uma subdivisão. Ela é uma manifestação que está em tudo na nossa vida. A gente percebe o mundo com uma câmera fotográfica, que são os nossos olhos. Então tem a incidência de luz, os nossos olhos fazem aquele filtro, chega invertido no cérebro, o cérebro desinverte, né, falando numa linguagem simples, e é o que a gente percebe, né, assim, como mundo. Neste processo de captura, o nosso cérebro ele percebe uma coisa 360 da imagem, e que a gente pode dividir simplesmente em 3 esferas: o visual, o comportamento e a expressão. O visual não é só a roupa. O visual pode ser as expressões faciais, pode ser o ambiente que a gente está. É aquele quadro ali que o nosso cérebro ou os nossos sentidos podem captar. Uma pessoa que tem deficiência visual, ela também processa a imagem no cérebro dela através de outros sentidos que não a visão. Através da audição, do tato, do olfato, enfim. No comportamento, nós percebemos, como o próprio nome já sugere, né, a forma como a gente lida ali no meio. E a expressão. E a expressão não é somente se eu falo bonito ou se eu falo certo ou errado. Tem a ver com timbre de voz, tem a ver com a frequência da voz. A firmeza, né, de como você fala. Sim. E até tem coisas tão simples. Olha um exemplo. Se eu alongo uma vogal enquanto eu estou falando, a pessoa que está me observando vai me entender como uma pessoa que gosta de explicar, que é mais professoral. Se eu deixo as vogais mais curtas, tem a ver com ordem. E isso também impacta como a gente é percebido. Autoridade, né? Exatamente. Então, cuidar da imagem de influenciador, de artista, compreende tudo isso. Por quê? Porque a vida tá nas telas. As pessoas não têm o acesso ao elemento, ao ser carne e osso, mas têm acesso ao que é projetado ali numa tela. Sim, eu tenho uma dúvida em relação a essa saturação da imagem, principalmente do influenciador, que acontece mais do que com artista, atriz, ator, enfim. A Virgínia é um exemplo disso. Ela aparece praticamente 24 horas nos stories. Eu não sei até onde isso é positivo, porque ela já teve alguns cancelamentos por conta dessa alta exposição da imagem. Então, assim, aí tem uma outra pergunta também que eu fico pensando, principalmente em quem quer, sei lá, CEO de marca, que quer mostrar um pouco a sua rotina, ou então dono de curso online, qual é o limite da vida pessoal e da vida profissional? Como delimitar essas 2 áreas? Vamos recorrer à ciência para responder isso? Tem uma teoria da década de 60 chamada teoria da mera exposição. Quem puder pode digitar aí no Google. A teoria da mera exposição é um estudo da psicologia e fala o seguinte: quanto eu posso colocar minha imagem repetidas vezes, dosada, isso vai ser positivo. Agora, quando eu saturo, e é exatamente essa palavra que tem no estudo, quando eu saturo, tem uma aversão. Ao invés de aquilo ter um impacto positivo, vai ser exatamente o contrário. Até na sua fala, quando você deu o exemplo da Virgínia, você não aguenta mais.
Então é o que acontece com todo ser humano. A gente não pode saturar, sabe? Deixar ali... ficar ali, sabe? Passar da conta. Sim. E uma outra dúvida que muita gente tem, que eu acredito que eu saiba a resposta, é em relação a perfil do Instagram. É necessário fazer um perfil profissional e outro pessoal? Eu acredito que é melhor unificar e você entender os limites de ambas as áreas. O que você acha? Vamos desfazer agora com... a gente está desfazendo uns conceitos aqui que a gente tem errado. Quando eu falo a gente, é todo mundo, tá? Nós temos um conceito errado de imagem. Minha imagem pessoal, minha imagem profissional. Não tem essa divisão. Não existe, né? Não existe, porque senão eu teria que ter a minha imagem eclesiástica, se eu vou numa igreja, a minha imagem educacional. Limita o ser humano a 2 esferas só da vida. Então, o âmbito foro particular e se a pessoa não trabalha? Ela só tem imagem... Ela morre. Ela morre. Como que é a nossa imagem? Tem o processo de autoimagem, ou seja, aquilo que eu conheço de mim, e só eu conheço, eu posso até compartilhar com outras pessoas, mas nesse momento que eu compartilho, aí ela vai ganhando outras dimensões. Se eu compartilho numa roda de conversa aqui entre amigos, ela é social. Estou num círculo social. Agora, se tem uma tela que está capturando isso e vai projetar para mais pessoas, aí ela é pública. Então, autoimagem, a imagem social e a imagem pública. Não existe isso. Mas a gente age diferente em cada uma dessas. Quando você não tem uma câmera, é aquilo. Se um dia divulgassem as conversas privadas de todo mundo, ninguém sairia mais na rua. O que você faz quando... Cancelado. A verdade é essa. Então, assim, tem uma diferença de como a gente se porta relacionado a quando a gente está no ambiente privado e quando a gente está no ambiente público. Essa coisa que a Larissa falou, eu não concordo muito, porque, assim, hoje, a rede social, você tem 2 nortes. Ou ela é trabalho, ou ela é diversão. A real é essa. Só que as duas, elas fazem parte de você. Cara, o celular hoje é um órgão do corpo humano. Não dá pra gente olhar isso diferente. Não dá. Sim. A nossa vida tá ali, as coisas que a gente faz tá ali. Então, assim, quando a gente fala do Instagram, eu não entendo e não concordo com a ideia de você ter uma rede social para trabalho e uma rede social para pessoal. Não, eu também não concordo. Mas é porque, assim, cara, ou a rede social é trabalho ou não é. É simples assim. Mas você viu por que existe isso? É porque a gente tem um conceito errado sobre imagem. Eu tenho minha imagem pessoal ou eu tenho minha imagem profissional. Sim. Nesse conceito errado, eu vou criando plataformas para cada uma. Não, para. É uma só. Sim. Então, a minha imagem, enquanto eu projeto para o público, através do Instagram, Facebook e YouTube, ela é pública. A minha imagem é pública. E ali eu posso mostrar a minha vida particular, eu posso mostrar o meu trabalho, posso mostrar qualquer coisa que eu quiser. Porque sou eu. Sim. Mas ainda tem uma galera que foge um pouco disso, que quer se esconder. O time lá da agência, quando eu falo algumas coisas, eu só vejo as mãozinhas na testa, assim, não acredito que ele falou isso. Mas é o que eu falo pra eles, eu falo assim, cara, mas eu prefiro ser eu em qualquer situação. O mesmo eu que eu sou com vocês aqui numa reunião, é o eu que você tá vendo ali quando eu tô falando no Instagram, quando eu tô falando em algum conteúdo, quando eu tô fazendo alguma coisa. Esse sou eu. Se você quiser comprar o Beto, esse é o Beto, é o que tem. Não tem outro Beto. Eu prefiro ser assim. Tem gente que se esconde. Tem muita gente que se esconde. Tem. E tem uma coisa também, eu gosto muito da etimologia das palavras, porque ela explica muito o nosso comportamento. Você falou, as pessoas não se comportam igual, tal. Nós somos pessoas. Pessoa é uma palavra que vem do latim, persona, que significa máscara. Sim. Então, uma pessoa, ela coloca máscaras em várias situações da vida dela. O comportamento que vocês têm na frente dos pais de vocês, eu tenho certeza, eu aposto aqui todo o dinheiro que eu não tenho, mas eu aposto que é diferente quando vocês estão no bar com os amigos. Total, Não, todo mundo. Na frente da minha mãe eu uso coque e sai até o pé. É isso. Mulher de Deus. Então, mas tem essa coisa. Só que assim, quando a gente fala de influenciador, é difícil, né? Porque o influenciador, ele é uma pessoa... A gente estava conversando isso com ele. Foi assim, o influenciador ele é uma pessoa que ele
Do nada, ele começou ali fazendo as coisinhas dele e um dia, bum, estourou. E aí essa pessoa fala assim, pô, mas se eu estourei porque eu sou eu, por que eu preciso me adaptar? Por que eu preciso mudar? Você falou da Juliette. Eu acho que a Juliette é um dos melhores exemplos disso. Era uma pessoa comum, vamos dizer assim, que, de repente, ela não virou uma influenciadora. Ela virou uma celebridade. Porque o Big Brother é diferente. Não é você fazer sucesso na rede social. Fazer sucesso na Globo... É nacional. Todo mundo te conhece. Porque na rede social, a Virgínia, se você perguntar pra tua mãe, ela não sabe quem é a Virgínia. Se perguntar pra minha sogra, ela não sabe quem é a Virgínia. Agora, a Juliette, todo mundo sabe quem é. Porque ela chegou num outro lugar. E ela optou por não ser influenciadora. Porque ela mesma fala que não gosta de ficar o tempo todo fazendo story. Então ela optou pra ir pra carreira de cantora, a carreira artística mesmo, sabe? Então, assim, foi uma opção dela. Porque eu acho que se ela fosse influenciadora, talvez ela ganhasse muito mais dinheiro com publicidade. Sim, e olha que coisa maluca. Eu fiquei pensando aqui no influenciador, que saiu do nada, depois estourou, e nossa, eu não vou mudar o meu jeito de ser, porque eu sou isso. Caro influenciador, pense o seguinte, se teve esse boom na tua vida, você amplificou não só a tua voz, mas a tua imagem. Isso. As nossas relações, aqui ou na China, é pautada por uma coisa chamada reputação. Reputação, vou recorrer só mais uma vez, tá? A raiz da palavra. Reputação vem de reputationes, que quer dizer o pensar sobre. A gente está o tempo inteiro pensando, formulando sobre outra pessoa. Então, se você amplificou a tua imagem para muitas pessoas, são muitas pessoas julgando você. Sim. E aí você vai ser julgado bem ou julgado mal. Mas eu sou isso, então segura o BO. Segura o BO. Isso é uma parada importante. Segura o BO. E às vezes não vale a pena segurar o BO, sabe? É só você ter a maturidade profissional e entender o recorte que você pode mostrar. Isso na vida, eu acho como um todo, assim. Eu, há 5 anos atrás, eu tinha um pensamento muito diferente. Tipo, vou postar o que eu quiser na rede social, não tô nem aí, quero que isso exploda. Hoje em dia, eu tenho uma maturidade de falar assim, cara, não vou postar tudo. Vou postar um recorte. Eu quero ter credibilidade na área que eu tô atuando, junto com o podcast. Então, assim, eu vou delimitar o que eu vou mostrar. Tipo, festa, eu não vou mostrar mais bebida na mão. Tô sendo bem transparente das coisas que eu delimitei. Hoje eu faço um planejamento. Então, assim, é a maturidade pra saber o BO que você quer enfrentar. Tem tanto BO na minha vida, pra que eu vou comprar mais um, tá ligado? E é o que você escolheu da rede social, virou trabalho. Porque, assim, quando não é trabalho, beleza, faz o que você quiser. Exato. Mas se é trabalho, é trabalho. Não é só você ser sério com aquilo de, por exemplo, você faz um planejamento, você posta, você faz não sei o quê, você pensa no conteúdo que você vai gerar e tal. Não é só isso. Mas eu não vou fazer qualquer coisa. Eu não chego num ambiente profissional e saio falando qualquer merda que nem eu faço numa mesa de bar. É você também se ver como exemplo, né? Então, você tentar fazer aquilo mais certo, colocar uma certa máscara, mas também, agora eu sou totalmente séria. Não, a minha essência é o mesmo. Vou mostrar meus valores, minha essência, o meu jeito, minha autenticidade. Vou mostrar o que eu faço, meu pessoal. Eu amo treinar, malhar, gosto de academia, futevôlei. Isso eu procuro mostrar. O livro que eu tô lendo, que às vezes nem é mas sobre marketing. Mas você tá preocupada em mostrar uma Larissa e construir na cabeça das pessoas. Não tem nada de errado com isso. Não. Esse é o trabalho da imagem. Define o que você vai mostrar. A real é essa. Define quem você quer ser percebido. Como você quer que as pessoas te percebam. É sobre isso. Vamos pensar num produto. Eu vou pegar aqui o copo como exemplo. Eu quero vender esse copo para você. Esse copo tem uma rachadura. Que seria, sei lá, bebida. Eu vou ser mais dramático ainda. O vício extremo em bebida. É a rachadura da gente. Eu vou enaltecer a minha rachadura para vender o copo? Você não vai querer. Vai falar, tá com defeito. Não tem porquê. Não, então eu tenho que mostrar as principais qualidades dele para a pessoa comprar. Então, nós também somos produtos. Sim, sim. É só pensar assim que eu acho que não tem Fica mais fácil. Fica mais fácil. Mas também não vamos fingir que não existe uma vida privada e que as pessoas existe, não têm. todo mundo erra, ninguém é santo. Mas aí entra o outro lado também, que é o lado do julgamento. Porque assim, quando uma pessoa escorrega, aí, tal do cancelamento vem em cima. Todo mundo em quem cima. Quem me conhece sabe que eu jamais faria isso. Não, Blusa branca. Não, mas eu não digo nem do lado da pessoa, eu digo do outro lado. Porque assim,
essa coisa da galera julga vai aquela horda em cima e vai julgar e não sei o quê. Mas, cara, você olha, você fala assim, porra, você realmente tem o direito de botar o dedinho na cara da pessoa. Quem nunca? E falar. Porque assim, vamos ser honestos. Se um dia eu gravar, eu e o Lucério tomando uma cervejinha, a gente vai ser cancelado. A gente vai ser cancelado, entendeu? Vamos ser honestos. Então, assim. Por isso que a gente bebe cerveja sem câmeras. Exato. Melhor coisa. Então, mas essa é a parada. Aí vem esse julgamento. E aí entra num conflito que é muito louco, porque hoje em dia, todo mundo sabe que na vida privada todo mundo é cancelável. Isso é um fato. Pra todos. Não tem ninguém que é isento. Pode pagar aí na rede social, na televisão, na horda pública, que você é certinho, politicamente correto, sei lá o quê. Na vida privada você faz alguma coisa que não é. Mas a gente gosta de vender e bater, que é pior, né? Bater no outro lá que fez aquilo e tal. Só que aí entra uma parada polêmica. Então a gente sabe disso, a gente finge que não, a gente nega isso tudo. Quando a marca vem contratar uma pessoa, e aí a marca olha, pede um histórico do influenciador. Tem a ranhura do copo. Tem, e sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Reputação. Como é que você vê essa parada das marcas terem uma necessidade muito grande de terem uma pessoa que não tem erros? Que não é uma pessoa. Porque quem não tem erro não é pessoa. Eu não diria nem... Até inteligência artificial tem erro, né? Tem muito. A marca não procura alguém que não tenha erro, mas é que tenha o menor erro possível. Por quê? Porque, como eu falei agora há pouco sobre a reputação, o pensar sobre a clientela... Ainda falam clientela? Falam, né? Os fregueses. A audiência daquela marca. Os internautas. Internautas é ótimo. Os clientes daquela marca vão associar, porque em publicidade tem vários estudos aí que falam sobre a simbiose, a mistura de conceitos, a transferência de significados. Então, se eu pego a Larissa, bonita, jovem, e eu quero anunciar um produto que eu quero trazer os atributos que ela tem, eu pego este perfil. Agora, se eu tenho um produto ou quero fazer uma campanha institucional em que eu precise ter comportamento, exemplo de vida, pessoa que vai para academia, sabe, que vai na igreja, eu vou continuar pegando a Larissa. Eu não posso pegar alguém que não tem esse significado, sabe, e que vai trazer uma outra impressão para minha marca. Não, então, mas aí é quando é direto, mas eu digo assim, quando a gente você vai rodar uma campanha para uma marca, você vai escolher os influenciadores, você tem um lado que você está vendo o fit dele com a marca, né? O que ele tem a ver com a marca, se a audiência tem a ver com a marca, se o conteúdo dele tem a ver com a marca, isso tudo. Mas tem um outro lado, que é o pente fino, que você passa ali, que você tem que rodar e ver se essa pessoa já falou alguma besteira, se essa pessoa tem um passado que pode ser descoberto depois e isso é muito louco. A marca vai ser cancelada por Então, mas é muito louco, porque você não permite que a pessoa tenha... Hoje em dia tirou o direito de... A gente perdeu o direito de mudar. Ah, mas ele falou isso há 10 anos atrás. Pô, velho, 10 anos atrás. Se você não mudou em 10 anos, desculpa, tem alguma coisa errada com você. Essa pessoa pode ter mudado. Mas é um bloqueador. É um bloqueador. E sabe qual que é o problema disso? É a imagem que ainda circula. Eu nunca falei sobre isso, estou pensando aqui agora. Se tem ainda alguma coisa que está sendo visível, ela não é antiga. Não, mas tudo agora, é visível. Né? Tem registro, é imagem. Mas tudo é visível hoje. Tudo que a gente faz hoje é dado. Então, por isso que a pessoa tem que aprender desde cedo, na hora que deu esse boom, que estourou, aprender que ela não pode simplesmente, se ela quer seguir essa carreira, ela ser imatura e, depois eu mudei. Mas como é que você vai cobrar um cara de 17, 18 anos dele ter maturidade? Um cara que não tinha expectativa de ser o influenciador, aí ele fez. A gente estava conversando com ele aqui. É um cara que saiu da festa gritando Skol, que era Itaipava, sei lá,
E o cara virou um influenciador. E, bom, a partir de agora você é uma figura pública. Porque você virou um meme, do meme você teve seguidores, e dos seguidores você virou essa persona chamada influenciador. Beleza. Mas você ainda tem um passado. É uma e transição hoje, rápida, que não dá tempo de e você hoje ganhar tudo uma gera maturação. dado. Tudo são dados. É rápida, mas eu acho que você tá passando a mão na cabeça dessa pessoa, porque... E Se fique claro, o rapaz que... Como é que é o nome dele? Álvaro. O Álvaro, ele, pelo contrário, ele é um moleque impecável, né? Ele é Sim, super sim. bonzinho, faz tudo bem, é um bom profissional Ele não e tal. foi cancelado por isso, né? Não, eu não tô usando ele Só como meme. exemplo. Tô só Tá. usando o exemplo de que ele É, foi do nada. Foi rápido, é. no Brasil, a pessoa com 16 anos tem poder de escolher um líder para a nação. Então, com 16 anos, ela sabe o que ela está fazendo. 16, 17. Mas Se é um menor infrator, vai para casa de tudo detenção. bem, Lu, mas assim, Na não internet dá pra não gente pode ser livre. cobrar de uma pessoa de 17, 18 anos uma maturidade de entendimento de certas coisas, porque a gente evolui. Quando a pessoa tá com 30 anos, você vai voltar no que ela falou quando ela tem 17, 18. E assim, eu não tô defendendo que... Você tem um amigo que fez isso, né? Põe na eu roda posso aí. ter feito Põe isso na roda. também, né? Não, um exemplo foi até do Cocielo, que é o atual marido da Tatá, que teve alguns tweets dele, do Twitter, há Lembro. anos atrás, né? Na Copa. Então, Exato. E assim, foi o quê? 10 anos, e hoje ele tem um outro Não, posicionamento mas e isso uma outra aconteceu em postura. 2000, foi na Copa de 2018. Então, mas aí Falou a isso na Copa de reputação dele, 2018. de fato, deu uma Te manchada. contar uma ali. curiosidade? O criativo dessa campanha era eu. Mentira. Ele estava fazendo a campanha para uma marca e o criativo era eu. Esse BO aí fui eu que fiquei de madrugada. Coincidentemente, porque a gente nunca conversou sobre isso. Fui eu que fiquei de madrugada. A gente tava, Gestão de crise. ele tava Ó. com uma marca ali com a gente, trabalhando. E a gente botou ele na campanha, fez a campanha com ele. E aí rolou uma piada e deu todo esse BO e eu estava envolvido nisso aí. Virei Então. à noite aí por causa disso aí. deixa eu te explicar Foi uma coisa. loucura. Você é pai. Sim. Você está com um desafio aí de criar um ser humano. Ao criar esse ser humano, você vai ensinar valores, Sim. e você vai ensinar convivência social, e você vai ensinar também as leis que regem esse mundo. Sim. Eu não posso simplesmente fazer uma coisa que seja imoral ou contra a lei, porque isso vai criminoso. ter um impacto. Sim. Se é na vida real, a pessoa vai presa, vai para a pessoa vai para uma casa de detenção. Se é numa rede social, ela pode sim também ser presa, dependendo da Sim, gravidade, hoje em dia tem que ser mesmo. e ela vai arcar com as consequências. Isso. Tudo Então, como depende do Mas- teor, mas né? você concorda é um comigo? problema educacional Mas aí, você não é concorda porque foi comigo? um pobre Não, eu inocente. concordo. Eu acho que são duas coisas assim. Você usou o exemplo da criação. Isso é um fato. A partir do momento, e pelo menos a minha percepção, a partir do momento em que eu entendi que tinha um pequeno ser humaninho ali, que é um espelho de você, né? Porque é você que vai criar, você que vai traumatizar, exemplo, inclusive, né? Um monte de coisa. Você muda a sua chave, porque tudo que eu faço hoje vai refletir nela. E assim, desde coisas pequenas, assim, eu me lembro de uma vez que eu tava no carro com ela, tinha, sei lá, 3, 4 meses, e eu saí atrasado para levar ela para pediatra. E eu tava no trânsito, parado no sinal, eu falei, cara, vai atrasar, vou dar ruim. Aí tinha aquela faixa de ônibus super livre do meu lado, aqui assim. E aí eu pensei, mas ao mesmo tempo eu me lembro dessa cena. Eu olhei no retrovisor, vi ela, um neném dormindo no banco de trás. Mas eu falei, cara, mas é aqui que eu começo a dar o exemplo errado. É a base, né? Eu tenho que ensinar pra ela que é o seguinte: se eu sair tarde de casa e eu perdi o compromisso, da próxima vez eu que me organizo e saia mais cedo. Eu não vou furar leis pra me favorecer. E não fui e perdi a pediatra naquele dia. Mas essa pequena chave, ela muda. Tá tudo certo. Agora, de fato, na nossa época, quando a gente tinha 15 anos, 14 anos, 16 anos, 17 anos, a gente podia cometer alguns erros que eles não iam ter essa exposição absurda que você tem hoje com tudo. Poderia cometer esses erros no seu círculo social. Isso. Mas para que você foi pro público? Porque, Se você vai mas dar hoje show, não tem jeito. se você vai dar show num circo, pense que você pode ser o malabarista ou você pode ser o palhaço. Total. Mas hoje não tem jeito. As pessoas vão te aplaudir ou vão rir de você. Sim, sim. Ou vão A jogar dinâmica tomate. mudou. A dinâmica mudou. A verdade é que era muito mais tranquilo pra gente, porque
Se você pegar o meu grupo de amigos ali, quando a gente tinha 17 anos, meu irmão, se tivesse internet naquela época, já era meu grupo de amigos, entendeu? São jogadores de futebol. Você vê, o Neymar não faz nada diferente do que o Romário fazia, mas pô, quando o Romário fazia, ninguém sabia. A diferença é que o Neymar tem a rede social lá para entregar cada passo dele. Isso. E a gente olha ele pior do que eu olhava o Romário. A verdade é essa. As pessoas acham que julgam o cara pra cacete. Mas ele é só um cara vivendo uma vida de bilionário. Você faria diferente? Ah, eu faria. Eu também. São valores morais, cara. Tem muita coisa babaca. Não, tem, lógico. Eu não sou um cancelador, tá? Quando eu falo isso, eu tô falando da forma mais neutra possível, tá? Se você é uma pessoa pública, se a tua imagem está indo pro público, você está sendo julgado por um monte de gente. Sim. Cada um com opinião. Isso tem um peso muito grande. Total. Não, e muita gente, ainda mais homem, que é esse jogador de futebol, vê o Neymar como referência. Então, tipo, ele tem que ter muito cuidado com as atitudes dele. Tipo, de fato, todos pra dar um eles exemplo. têm que ter. Todos eles. Graças a Deus a gente... Porque o Neymar é o deus dos caras. Não, mas ele é uma... É porque ele é uma celebridade mundial, né, cara? É diferente, assim. O cara tem o número de seguidores que o cara tem um país na rede social de seguidores. E do mundo inteiro. Você sabe por que as pessoas são famosas? Porque é ser humano igual a gente. O que é que diferencia os réis mortais dos grandes ídolos? É uma plateia que projeta aspirações, frustrações, desejos em uma pessoa. Sim. Ela representa uma comunidade ali. Então, se o meu representante não tem a mesma linguagem, os mesmos valores... Ele vai ser excluído daquela Mas comunidade. Você não acha que a gente mudou essa projeção? Porque, assim, quando na nossa época, os ídolos, o Senna, um dos maiores ídolos da história do nosso país, o Zico, na época que ele foi ídolo, o Ronaldo. Nessa época, a formação do ídolo e da projeção, exatamente por não ter o que a gente estava falando de exposição constante diária... né? A saturação, era uma relação diferente. A sensação que eu tenho hoje é que, por exemplo, as pessoas mais novas, elas têm um ídolo, sei lá, de rede social, não vou falar nome, tá? Um ídolo de um influenciador. Sim, o Joãozinho do TikTok. O Joãozinho. Aí o Joãozinho do TikTok errou. Aí a pessoa fala assim, puta, que merda. Eu gostava tanto do Joãozinho do TikTok, mas agora eu não gosto mais dele porque ele errou aí e tal, e eu vou gostar do Guilherme do TikTok. E aí, essa noção de você tirar a projeção e mudar o foco da projeção é muito diferente. Porque se você pega nessa época lá atrás, se a Hebe fizesse uma parada bizarra, cara, ia ser uma comoção, um evento. Se o Ayrton Senna fizesse uma parada bizarra, pô, ia ser um evento. Então eu acho que a projeção que a gente tem com o ídolo, com o excesso da exposição, ela também mudou. A relação fã-ídolo não é mais a mesma. Não, e sabe o que acontecia que não tem tanto agora? Essas estrelas, elas tinham equipes que blindavam elas e também tinha os próprios meios que colocavam recortes da vida dela. Colocava ela ali no trabalho, ou atuando, ou dançando, ou correndo, jogando bola. Hoje está tudo muito exposto. Não tem essa edição do influenciador. Exato. Se você coloca tudo ali e você não tem uma equipe, aliás, é impossível uma equipe ficar ali, parar de viver para viver a vida do outro, sabe? Até tem, né? E, nossa, mas é praticamente impossível, porque pode ter uma brecha. Sabe? A pessoa está dormindo e falar uma coisa que não deve. Não tem mais isso. Agora, o próprio influenciador, ele, embora tenha equipes grandes, ele tem que gerenciar essa quantidade de imagem que está indo para o público. Então, o que é que eu estou dando para as pessoas? Você vai receber. O que eu estou projetando é o que... Engajamento é isso, né? Então, eu dou alguma coisa, depois eu recebo. Se eu estou dando desrespeito, se eu estou dando coisas... falas ou atitudes criminosas, eu vou receber, sabe? Eu vou ter esse julgamento.
Agora, se eu ofereço arte, se eu ofereço humor, se eu ofereço bons exemplos, eu vou ter um feedback disso também. Não, eu acho que dependendo do erro que a pessoa cometa, ela consegue fazer um rebranding, consegue melhorar a reputação, fazer uma gestão, né, de crise. E a Boca Rosa é um exemplo disso. Ela saiu do Big Brother super queimada, com alguns erros que ela cometeu lá dentro, mas é aquilo, não foi o erro, tipo, criminoso, algo realmente para ser punido, enfim. Foi um erro que todo mundo poderia ter cometido estando num confinamento, estando alcoolizada. Então ela saiu super queimada, mas eu acredito que ela teve muita resiliência e um planejamento, uma equipe muito maneira para poder limpar um pouco a imagem dela e agora ela ser referência no mercado. Ela é muito profissional. Inclusive agora ela tá lançando um curso. Era disso que eu queria falar. Que uma galera tá gerando muito burburinho sobre esse curso de marketing digital. Porque o que acontece? Ela tá falando coisas que não são muito verdade. Exemplo, a galera perguntou, você já usou o tráfego pago pro seu negócio? Ela falou que não. Que ia ensinar a galera a decolar assim como ela, sem usar o tráfego pago. A gente sabe que isso não é verdade. Não. Então, assim, até que ponto a gente pode comunicar essas coisas comerciais? É igual a beleza que ela foi... Perdão. É igual a beleza dela natural, que depois vazou que fez cirurgia, né? Exatamente. Até esqueci disso. Teve essa questão. Então, assim, é melhor ou ocultar algumas informações caso você não queira falar, ou ser transparente, né? Falar a real, como que acontece, porque... Mas as pessoas acreditam, cara. Eu acho que o lance é esse hoje, assim. Você pega... A gente tá vivendo um momento do autodidata, que eu acho muito perigoso isso. São as pessoas que veem meia dúzia de vídeo no YouTube, compram um curso e falam assim, agora eu estou preparado para exercer qualquer que seja essa função. Não tá, cara. Não tá, cara. Não tá. Foi mal, não tá, entendeu? Tipo, legal, o conhecimento é legal. Se você não for o Pablo Marçal, você não tá preparado. O Pablo Marçal nasceu com poderes. Não tá. Você deu um exemplo muito bom, porque o Pablo Marçal, apesar disso tudo, se você for olhar por trás dele, eu não tô julgando o que ele fala, tá? Isso é outra coisa. Eu tô falando assim, é um cara que se preparou muito para ser essa pessoa que ele é. Aí eu não tô julgando se é bom ou ruim. Tô falando assim, mas é um cara que se preparou muito. Porque às vezes as pessoas se enganam nisso também. Fala assim, não sei o quê, o cara tá vendendo um monte de coisa e tal. Esse cara estudou mais do que até as pessoas que estudam ele, que vendem ele. Ele tá se dando bem porque ele não confiou em meia dúzia de videozinho do YouTube para aprender. Traz conhecimento, você vê um vídeo, você mergulhar num assunto. Mas, você precisa estudar de verdade, você precisa executar. Não, e ele realmente estuda. Eu já vi uns vídeos dele que tem um embasamento nas informações que ele fala. Ele não é totalmente leigo, de longe isso. Só que, assim, eu acho que é prepotência que acaba... Mas aí é o personagem, né, Lucélio? Tem um personagem. Tem um personagem... E sabe o que acontece também? Assim, quando nós nascemos, diferente de um carro, de um celular, a gente vem sem manual, né? A gente aprende a viver vivendo, isso, com erros e acertos. Com erros. E aí mora o perigo. Porque por não ter um manual, a gente vai atrás de quem supostamente viveu aquilo mais que a gente. Ou atrás de quem viveu mesmo, de fato, mais que a gente. E nesse caminho, a gente pode pegar referências erradas. Gente que está falando bobagem, gente que está falando mentira. Então, viver é perigoso, viver é arriscado nesse sentido. Porque se eu pego uma pessoa como referência para pautar minha vida, me ensinar coisas, e essa pessoa é uma furada, a tua vida vai ser uma furada. Sim. Eu consumo conteúdo de um coach, e não estou falando só do Pablo, tá? Ou de uma influenciadora, também não estou falando só da Bianca. Eu consumo um conteúdo, aquilo é a minha referência. Se eu faço uma faculdade em determinada instituição e eu tenho aquele conhecimento, aquilo também vai ser minha referência de vida. Sim, Você mas uma referência muito mais avalizada por testada, séculos de... método, exato. E tem uma outra coisa que é a seguinte... a promessa dos coaches, dos cursos, enfim, de tudo que você tem hoje, é uma promessa de que você vai sair dali. Inclusive, isso é um copy de venda, né? Você vai sair daqui
voando nessa profissão. E aí você acredita que você faz Em menos um curso... de 30 dias. Que você faz um curso de marketing digital e você sabe assim, eu estou pronto para ser diretor de marketing digital em qualquer parada. Não tá, cara. Não tá. Você não trabalhou, você não errou. Porque o curso não te ensina o erro. E nem o diretor de marketing que está lá trocentos mil anos, ele nunca vai se achar pronto, porque todo dia tem um desafio novo. Total. No dia que ele estiver pronto, acabou. Ele não A vai gente fazer está mais vivendo. sentido Ele pra morre, Esse exemplo é muito tem- bom. A tem gente que está ser vivendo desafiado. isso. Ó, se você pegar de 2017 a 2018 para cá, o salário dos diretores de marketing, dos CMOs e tal, vem diminuindo. E o salário dos diretores de tecnologia, dos CTOs e tal, vem subindo. Por quê? Porque você está tendo uma virada. Hoje, a tecnologia dentro do marketing ela está sendo muito mais relevante do que técnicas antigas de marketing. Então, você precisa de uma renovação. Você precisa... Quem era diretor de marketing, tem anos de experiência, isso tudo, ainda assim precisa se renovar. Só que a diferença é que quando essa pessoa for confrontar as novidades, as coisas que estão acontecendo, ela vai confrontar a experiência dela da execução dos fatos. E ali você consegue dar mais credibilidade. Por quê? Por causa do erro. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Quando a gente fala de Deep Learning e Machine Learning, que são atribuições do que é inteligência artificial, a matemática que é usada é a matemática do erro. A máquina ela não aprende a acertar, ela aprende a reduzir o erro e com isso ela vai acertando. Então essa foi a forma mais fácil que eles acharam do rápido aprendizado. Uhum. E olha que metáfora legal para a vida. A gente aprende muito mais com o erro do que com o acerto. Então a prepotência e a arrogância do eu sei tudo, do você vai saber tudo, te tira a melhor coisa que você pode ter, que é a experiência de errar. A experiência de errar é que vai te fazer diretor, é que vai te fazer fodão. E tem gente que não aprende justamente por medo, né, de errar. Ou por arrogância. De achar que não erra. De achar que tem sabe isso também. tudo. E esses caras, esses cursos, essas coisas, eu não estou dizendo que é ruim. Tem muitos bons, eu não posso inclusive. avaliar porque eu nunca fiz nenhum deles. Então, Acho que é um início, mas é eu isso. não- Precisa ter uma experiência para você entender se de fato você tá entendendo daquilo, você erra Você vai várias aprender vezes para muito. Certos aprimorar. cursos são muito bons, cara. Tudo nessa vida é aprendizado. Lógico. Tudo. Até observar uma pessoa que só erra. Fica observando ela. Você vai Sim. aprender. Aprender Ao com o erro que dos não outros. fazer. melhor É. ainda. Não, mas tem muita coisa boa. Eu acho que o grande lance é você olhar para a pessoa e você falar assim, cara, qual é a tua história? Qual é a referência que você vai me dar? Beleza, aí você compra lá o curso da Bianca. É óbvio que a Bianca vai te ensinar alguma coisa de marketing digital bom, porque ela Sim. fez isso Sim. com uma excelência que quase ninguém fez, cara. Sim. Você vai sair do curso dela muito melhor, sabendo muito mais coisa, tá tudo bem. Agora, ponha em prática, não saia do curso dela falando, pô, agora eu sei tudo, sou bonzão nisso. Esse é o problema. Sim. E sabe outra coisa que eu não gosto também nesse tipo de produto moderno? Tem muita coisa motivacional, que assim, é mais para animar e dar uma injeção na pessoa do que conteúdo mesmo. Técnico, né? Aí eu vou chegar num outro ponto. Vamos chegar num outro ponto agora. Porque, além de tudo, o Lu, numa das suas jornadas empreendedoras, você agora está com a Agência PIN. Agência PIN, agência de Olha. palestrante. Exato. Que eu estou aqui no pé do Beto para ele vir Tá, pra estamos montando a palestra. Já- Legal, tá legal. Estamos trabalhando. Tá bom, me Eu- chama pra eu ver. Então, mas isso é uma coisa legal. Eu montei uma palestra, chamei o Lu, falei, ó, vou te mostrar. Ele descascou 70% do que com eu mostrei pra respeito. ele. Com Mas carinho. 70%. Eu podia ser arrogante e falar assim, não. Eu tô trazendo aqui toda a minha experiência e tal, não sei o quê. Pelo contrário, eu falei, cara, você tem uma puta experiência nessa comunicação de como é que eu vou fazer isso melhor. Beleza, então eu vou internalizar, vou pegar esse 70% aqui que você falou que tá errado, vou retrabalhar ele e vamos melhorar, vamos achar o caminho. E eu fiz isso, não é porque eu sou o papa nisso. Longe disso, aliás. Eu fiz porque, assim, observando outras experiências de outros palestrantes. Exato. Falei, olha, o padrão é esse aqui.
trouxe referências para você, né? Então, olha, você pode ir muito mais vamos por esse caminho, vamos jogar aqui, porque a palestra vai falar aqui, tem que falar assim, geralmente busca. Aí você tem uma coisa de mercado, porque palestra é um produto que você está vendendo, então você tem que entender o mercado que você está vendendo. E aí eu queria entender isso que você está falando, porque assim, é uma parada nova, grande, que está rolando, palestra. Sim. Né? O que foi? Não, mas é uma parada. Hoje em dia você tem muita procura por palestra. Não, e deve existir técnicas para isso, né? Tem Técnica várias. de neurolinguística, PNL, rapport, isso deve entrar, né, na apresentação. apresentação. É imagem pura, porque é uma exposição, né? Um palco. Deixa eu contar rapidamente aqui, para quem está aqui até agora, a minha vida foi, eu sou jornalista de formação, fui assessor de imprensa durante muitos anos, depois resolvi agenciar artistas, fui aí a Marlene Matos da vida de algumas pessoas, e em 2021 eu não fiquei imune à pandemia, tive burnout, que na minha época era PT, mas... Né? Então eu tive burnout e tudo, falei, não vou agenciar mais ninguém. Aí eu olhei para trás e falei, tô há 20 anos trabalhando, não tenho idade ainda para aposentadoria, infelizmente tenho que continuar trabalhando. Falei, o que é que eu gosto de fazer? Falei, eu gosto de ensinar. Falei, tá, mas o que é que eu posso ensinar? Aí eu falei, peraí, eu vou nas minhas tentativas passadas, meus erros e acertos, e vou transformar isso em conteúdo. Aí resolvi criar cursos para universidades. Um desses cursos, o Beto também é professor. Exato. E aí eu fiz isso. Aí nesse processo de ensino, a editora que vai publicar o meu livro me chamou para agenciar os palestrantes da editora. E eu não queria, porque eu não queria mais agenciar ninguém. Eu falei, mas tá bom, vamos lá. Peguei a oportunidade, abracei ali e nasceu essa agência. E nessa agência tem palestrantes assim de vários formatos. Tem gente que fala de motivação, tem gente com conteúdo mais técnico, tem filósofos, tem, assim, é uma galera muito boa. Aliás, agenciapim.com, quem quiser Entra entrar. lá para ver os nomes aí, porque esses nomes aí que você tá falando, se você vir lá os nomes, é só nomezão. É uma galera boa, uma galera boa, tem mais de 60 nomes lá. E, assim, eu, antes de abrir isso, eu já estava no processo também de eu dar minhas palestras. Falei, nossa, como que eu vou fazer isso? E, aí, enfim, aí entrei nessa caminhada com eles e tem sido uma experiência bem interessante. Por que eu ri no comecinho? Pelo seguinte, eu vi que o mercado está andando para palestras. É igual, sei lá, o podcast... E você fundou o podcast no Brasil, praticamente. Um dos fundadores. E quando você vê todo mundo indo só porque é modinha, você fala, nossa, coitado, se soubessem a caminhada que é. E aí eu tô vendo esse movimento. Exato. Que assim, é bom. Falei, eu acho bom. Eu sempre falo, eu sou super a favor desse monte de podcast que tem. Eu não acho... pelo contrário, eu olho isso como super positivo. A mídia cresceu. Não vamos com a ideia errada, né? Tipo, vai sofrer? Vai trabalhar? Vai. Aqui, ó. Falei, quando a gente começou, eu falei isso pra ela. Falei, você vai aguentar, Larissa? Você vai ver o que é vida de criador de conteúdo, cara. Primeiro episódio aqui, o convidado furou. Porque você não tem nome. Você não tem nada. Então, assim, vamos ver o que é vida de criador de conteúdo. Vida de criador de conteúdo é ralação. Tem que correr atrás toda semana, de estar com alguém, de gerar o conteúdo, de divulgar o conteúdo, de ter a peça, de fazer. Assim, é muito legal. Mas antes de dar certo, dói. Dói. E assim, eu me encontrei agora com essa coisa de fazer minhas palestras, agenciar palestrantes e trazer esse conteúdo para todo mundo, porque tem a ver com o ensino. Então não saiu muito do que eu quero fazer para os próximos anos. Né, o parlar, sabe? Gerar conteúdo para as pessoas. O que eu não quero? Pessoas que venham mentindo, que faz tráfego pago e depois chega... não faço. Então, quero
ali pessoas que tenham um histórico de vida e que tenham conteúdo de fato. Porque eu não quero vender mentira. Então, essa é uma das coisas, porque com esse mercado de palestras que está rolando agora, você tem muita oferta para palestrante. E aí você também tem muito palestrante ruim, que você começa a confundir, porque ou às vezes além do ruim, uma pessoa que não tem muito, não é que nem tem muito a dizer, mas não tem muita bagagem para dizer. Sim. Mas é muito fácil você chegar lá, falar meia dúzia de groselha e as pessoas falarem, pô, que legal. É muito fácil você fazer isso. Então, o mercado de palestrante, ele também vai começar a ficar complexo. Vai, se Deus quiser. Tô nessa esperança. De ficar complexo. De ficar complexo. Porque quem fica só na superfície não dura, essa é real. Não, e outra, você tá ocupando o tempo das pessoas. Sabe, tem que ter respeito com aquela frase de ter respeito com a audiência em rede social. Tem que ter respeito com a audiência. A pessoa que perdeu o tempo dela, não estou falando nem o dinheiro, mas que perdeu o tempo de estar ali te escutando. Você não pode desperdiçar o tempo das pessoas. Então é chegar, eu falo você, pelo amor de Deus, a palestra dele é muito boa, inclusive, aliás. 30%, porque os outros não, 70% é boa, ele não gostou muito, não. Não, a palestra é boa, sim, é boa. O que eu falei para ele foi pra gente só roteirizar, fazer algumas curvas ali de emoção. Tem que melhorar, cara. Tem que melhorar. Eu não posso chegar achando que eu vou mandar super bem. Não, a sua eu pedi para tirar conteúdo. É verdade. Porque eu falei, sua palestra não é aula. É verdade. Então vai cortar isso teaser, aqui, cortar né? isso aqui, cortar... Eu tirei coisas. Então, mas é por causa disso. Porque eu falei assim, cara, pô, ó, isso aqui, eu preciso explicar isso aqui, a gente precisa contextualizar. Eu até vejo isso como elogio, assim. Eu tinha muito mais coisa para dizer. Tinha. Talvez eu fui tesourando. talvez a gente formate depois ó, vamos fazer outra coisa disso aqui, porque tem coisa a dizer. Agora, eu também só acho que dá para palestrar porque eu acho que eu tenho alguma coisa a dizer. Sim. Né? Sim. Com 20 anos de marketing e publicidade, com 15 anos de criação de conteúdo e meio que dando certo até hoje. Então eu falei, bom, eu tenho background, eu não estou falando sem ter nada. E é esse tipo de conteúdo que as pessoas precisam. Muitas nem sabem, mas elas precisam ouvir para aprender. Não é comprar um curso caro, mentiroso e que, sabe, enfim, você deu um ótimo exemplo. Uhum. As pessoas precisam de gente testada no mercado. E normalmente as pessoas testadas e boas do mercado acham que não são merecedoras, porque palestra está virando o palco da palestra está virando um grande circo. Um show, então, né? Eu coloco ali figuras famosas porque vai trazer dinheiro. Mas é um caminho legítimo, natural, é um caminho natural do mercado. Mas não pode ser só isso. Não, eu acho que ainda mais quando a gente fala de palestra, não deveria ser isso, porque palestra tem você conteúdo. pagaria R$5.000 para tomar um esporro e depois viralizar em rede social, igual o Pablo Marçal fez? Você pagaria? Olha, eu vou te falar, eu vou te responder diferente, talvez do que você espera. Dependendo de quem fosse o esporro, sim. Pablo Marçal. Não. Lógico que não. Até nome aqui. Mas eu tô falando assim. Nem de graça. Então, mas o que eu penso pra assim... Para tomar esporro, então, não é pra aprender. O que eu penso é assim, por exemplo, eu pagaria R$5.000 para tomar um esporro do Washington Oliveto. Eu pagaria R$5.000 para tomar um esporro do Boni. Porque esses caras... Se esses caras vão me dar um esporro... Eu vou contar a história para você. Eu tive uma das pessoas mais influentes na minha vida foi um publicitário das antigas chamado Lula Vieira. Esse cara é das antigas, ele, enfim, na década de 80, década de 90, ele fez aí grandes campanhas e tal, um cara foda, assim. Eu trabalhei com ele. E esse cara foi um dos maiores, se não o maior professor que eu tive na vida. Por quê? Porque eu nunca tomei tanto esporro na minha vida quanto eu tomei dele. Mas era assim, a gente trabalhava e as pessoas que trabalhavam comigo, elas viam eu tomando os esporros e elas sempre falavam pra mim assim, cara, não sei como é que você aceita isso. Não sei como é que você aceita isso. Só que na minha cabeça, e eu trabalhava direto com ele, eu conhecia ele, assim, longe dele ser uma pessoa ruim, nunca foi, pelo contrário, uma pessoa muito boa. Se fosse no mundo de hoje, não ia funcionar.
Eram outros tempos também. Mas eu sempre olhei todo o esporro que eu levei, e uns esporros pesados, hein? Pesado. Mas eu sempre olhei todo o esporro que eu levei e eu falava assim, caramba, o que ele quis dizer sobre o meu trabalho com isso? E eu pegava aquilo e eu botava pra mim que eu falava assim, puta, eu preciso melhorar nisso então. Eu preciso melhorar. Nunca levei pro pessoal. E o fato de eu nunca ter levado pro pessoal me fez ter momentos muito agradáveis com ele, que eu já vi outras pessoas querendo ter. Aí o que começou a acontecer? Eu comecei a melhorar como profissional e ele começou a me acessar cada vez mais, confiar cada vez mais em mim. E as pessoas que trabalhavam comigo começaram a ter inveja, me chamar de protegido, me chamar de não sei o quê. E o lance é que eu não levei pro pessoal. Eu entendo, eu não estou defendendo que hoje tem que ser assim. Eu acho que o mundo mudou, entendeu? Não, mas, de fato, foi o esporro ali, o apontamento do meu erro e a forma como eu recebi isso, que eu acredito que me melhoraram. Ok, congela isso aí. O esporro que você tomou, você trouxe uma situação muito clara. Tem a ver com o seu trabalho, a forma que você estava fazendo. Foi um esporro para você melhorar, aperfeiçoar aquilo. Nem todos. Quando eu falo de... Tinha uns que era só... Que era gratuito? Não é que era gratuito. Beleza, você comete um erro. Mas isso daí... Mas era um chicotada ali. Já era uma coisa Não, que era sim. pessoal, que você vê que não era muito sobre o trabalho, esbarrava Era no pessoal. pessoal? Nunca foi pessoal. Então tinha a ver com o trabalho. O que eu quero dizer é o seguinte: você pagaria R$5.000 para tomar um esporro gratuito, que não tem nada a ver com o teu trabalho, simplesmente porque você demorou a falar? Não, então... Não, você mas perdeu o a exemplo chance. que eu queria... Isso não é conhecimento. Não é. E eu concordo que não é. Eu também acho que não é. Eu não tô defendendo que é. O que eu tô falando é assim, depende muito do que a gente valoriza. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que todos os esporros que eu tomei, nem todos, mas a maioria dos esporros que eu tomei do Lula, eles foram esporros que pra mim foram muito valiosos, me levaram muito à frente. E esporros assim, cara, já saí chorando da casa dele, nesse nível, desse tamanho, porque foi muito pesado. Mas todos eles me valeram hoje, porque eu não guardei nada do sentimento ruim. Eu falei, cara, isso aí... Porque assim, às vezes também quando a pessoa te dá um esporro, você tem que ter a noção e identificar e falar assim, caramba, isso é um probleminha seu, que você não vai jogar pra cima de mim. E se você não recebe assim, você não fica tão mal. E nem todo mundo tem que fazer porque não é fácil. Mas o que eu tô falando é o seguinte, esses esporros foram muito valiosos. Eu não acho que o esporro do Pablo Marçal, pra mim, seria valioso. Agora, se aquele cara que pagou enxerga ele numa posição como eu enxergo o Lula, como eu enxergo o Astor Oliveto, como eu enxergo o Hugo Rodrigues, seria um cara que eu adoraria tomar um esporro dele. Mas, gente, se existe a comunidade do Red Pill, vai existir a comunidade do Pablo Marçal, vai então, existir... mas é isso que eu tô Tem falando. conteúdo pra todo mundo. É isso que eu tô falando. É. Você que vai validar se o esporro valeu ou não. Sim. Eu acho que nós três aqui achamos que não vale. Mas... Eu não assisti a palestra, eu falo isso em cima de um recorte, não sei se tem, nem se tem 30 segundos, mas o que eu vi foi aquilo. Uma pessoa tentando falar, gaguejando ali de emoção, e a pessoa expondo ela na frente dos outros, simplesmente por isso. Mas quem vai nessa parada não já espera isso? Não é o produto dele? Não, porque criou-se uma grande aura, aconteceu ali um grande planejamento de imagem para pessoas desse tipo se tornarem referência. Sim. Então, nossa, eu vou na palestra do fulano porque, uau, minha vida vai melhorar. Isso, então... E eu acho bom quando tem esse tipo de cancelamento, porque expõe, né? Expõe, então, da mesma forma que ele expôs o cliente dele que estava pagando, ele também foi exposto. Sim. E não tem nada a ver com Pablo. Eu falo da categoria de produto, sabe? Esse tipo de produto. O coach, né? Que a gente chama de coach. Mas tem muitos coaches bons para você ver. Isso virou um movimento tão lazarento, banalizado, que queimou até o coach. Tem Temos bons coaches. Aquele americano, como é que é o nome daquele americano? O grandão? Tony Tony Robbins. Então, o Tony Robbins, o cara foi coach do Bill Clinton, do Obama. Ele não pode ser ruim, tá ligado? Tipo, ele não pode ser ruim. Eu vi lá o documentário dele na Netflix. Tem essa pegada do coach. Mas é até legal o documentário. Se tiver uma curiosidade, vale ver, assim. É interessante pra caramba. Eu nunca fui numa parada dessas. Mas eu imagino que deve ter uns bons. Você não
pessoas incríveis não teriam. Agora, virou uma categoria, virou um segmento. E hoje você tem o coach segmentado. Você tem o coach financeiro, você tem o coach de vida pessoal, você tem o coach de mercado. Mas eu acho que aí é uma coisa, por exemplo, eu não quero, quando a gente botar a palestra na rua mesmo, eu não quero que em nenhum momento alguém divulgue falando assim, você vai aprender sobre tal coisa, essa palestra vai mudar a sua vida. Não vai. Não, e eu não Palestra quero que nenhuma. chegue. Se eu um dia vir esse palestra. tipo de chamada, eu vou falar, cara, não é isso. Aqui é para você ter um ponto de vista de uma experiência que eu trouxe. Tá aqui. Aqui é um ponto de vista, né, baseado em experiência. Para você propor uma reflexão sobre aquele assunto. Isso. Porque é isso. A gente vive trocando experiência. É. Então, o palco é para isso. Você pode, sim, contar a tua história de vida? Pode. É uma troca de experiência. Você pode fornecer conteúdo? Pode. O que você não pode é enganar as pessoas. Sabe? Na hora que você engana, você não está sendo honesto. Mas aí... E quem quer ficar perto de gente desonesta? Vamos mudar 70% da internet hoje, né? Porque... Mas você acha que vai se sustentar por muito tempo? Acho que cada vez mais. Porque eu tenho a impressão que depois de uns anos não tem como você sustentar um personagem que você não tem embasamento pra falar. Eu não só acho que cada vez mais, como eu acho que a gente hoje tem uma ferramenta que vai nublar cada vez mais isso. Porque o volume de textos, entra lá no LinkedIn, o volume de textinho criado pelo ChatGPT que as pessoas estão divulgando como se fossem delas mesmas, é um problema. Hoje o ChatGPT ele virou uma muleta para muito profissional que não sabe fazer, mas ele vai lá no ChatGPT, faz meia dúzia de perguntas, assim, faz um planejamento para mim. Ele fala, eu faço. Aí vai lá, ChatGPT, como você faz um planejamento tal coisa? Aí ele vai pegar aquilo ali e vai replicar aquilo ali. Aquilo ali não tem experiência, cara. Tem escolas, eu não vou citar nomes, até para não tomar processo, não sou idiota, mas tem escolas conhecidas que estão fazendo cursos usando o ChatGPT. Exato. Gente, mas vocês acham que se sustenta pessoalmente? Você vai falar com a pessoa pessoalmente. Ele não vai ter o ChatGPT para pesquisar e te responder. Não vai conseguir dar uma palestra. E posso te falar, eu, assim, por formação, eu sou um profissional de texto, eu sou um jornalista. Os textos que eu vi no ChatGPT, mas tem muita coisa para ser melhorada. E vai melhorar. Só que vai melhorar. Tem erro de concordância. Mas vai melhorar. Porque a máquina ela tá aprendendo. Tá aprendendo. Ela tá aprendendo, tá melhorando. Eu acho que a gente vai chegar num momento que vai ser um pouco problemático, porque vai se usar tanto a máquina que ela vai começar a se alimentar dela mesma. Porque vai ter muito pouca gente produzindo, né? É verdade. Mas ainda assim, a real é que eu tô vendo muito profissional hoje no mercado que tá usando essa muleta. E essa muleta está dando certo em certos casos. Só que aí você tem o medíocre. O medíocre está dominando, porque a mediocridade ela é mediana. E beleza, você vai pegar ali o ChatGPT, é a máquina aprendendo tudo, te entregando cada vez coisas melhores. E a gente tem que usar ela. Tem que usar. Não dá também para dizer, eu não vou usar a tecnologia. Ela tá aí para ser usada. Ela tá aí para ser usada e ela é ótima. E sabe o que a gente vai ter também? Uma nova sociedade do espetáculo aí, porque a inteligência artificial já cria avatares ali, a imagem da pessoa, e você pode inserir a voz, dar o comando ali para ela imitar a tua voz. Tem até crimes já acontecendo assim. E isso vai ser um problema seríssimo de imagem que a gente vai ter. Vai ser o próximo problema, porque hoje a gente duvida do que a gente ouve e do que a gente lê. Daqui a pouquinho a gente vai duvidar do que a gente vê. Mas aí vai ser uma virada de chave. Porque o que a gente vê, cara, você vê o que esse Sora aí tá fazendo. É inacreditável aqueles vídeos ali que a inteligência artificial tá fazendo. Faz tudo sem... Nada é real e tudo parece real. Só que aí vai ser um novo problema. Um problema muito complexo que você vai ter que passar, que é... Como é que é o antivírus de a gente comentou, imagem falsa, né? É uma coisa nova. Só que assim, eu acho que isso vai acontecer daqui a pouco. A gente vai chegar para ver. Mas... esse problema eu não acho que ele vai bater aonde a gente está falando aqui. Porque o que acontece, cara, é que tá ficando muito difícil, na minha opinião, reconhecer
quem é bom no que tá falando que é bom e quem só fala que é bom. Porque a informação tá aí. E é muito fácil você replicar a informação. Eu acho que a diferença é a vivência. É o que a gente falou. Então, mas tá muito difícil, porque da boca pra fora... cara, eu sempre uso um exemplo. Eu entendi o que você quis dizer. Porque eu sempre uso um exemplo. Eu falo assim, se o cara tá falando que é bom, o Lu tá aqui falando pra gente que é bom em imagem, faz a pergunta. O que é que ele já fez, né? O que você já fez em relação a isso? O que é que ele já fez? E eu acho que a própria pessoa, e ela não tem verdade. isso, né? Mas assim, cara, olhe pra si mesmo. Você pergunte se você já fez alguma coisa ou se você só aprendeu. Só fala. Mete a cara e vai fazer. Que vai ser muito mais legal. Quando você for falar, você tem essa experiência, cara. Experiência empírica do que você Porra, tá é falando. muito mais legal saber de verdade do que dizer que sabe. Que é aquilo que a gente né? falava, da tentativa de erro e acerto. Então, é a experiência que vai te dar. Para qualquer profissional. Como que eu avalio um bom cirurgião? Pela quantidade de cirurgias que ele fez. Eu não posso sair de uma faculdade de medicina, sou o melhor cirurgião cardiovascular do país. Não existe. Sabe? Não dá. Peraí, o que é que ele já fez? Onde ele trabalhou? Quantas cirurgias fez? Você deu um puto exemplo. Né? Porque aí o cara vai lá no ChatGPT, o ChatGPT tá passando em prova de mestrado, velho. Mas é verdade, tá passando. E aí você vai pegar ali, o cara vai estudar ali e vai falar, porra, aprendi aqui, já sei tudo. Não vai, entendeu? Não vai. Agora, linkando com o negócio da palestra que você tá falando, eu acho que vai rolar um problema, porque você vai ter um volume de palestras muito grande dessas pessoas. Sim, e deixa eu só voltar mais um pontinho na tua fala. Você falou assim, nossa, como que a gente vai saber ali o que é verdade ou o que é mentira? É na base, se a pessoa não teve uma boa educação, e uma boa educação não é uma boa escola, tá? É uma escola cara. Se a pessoa não passou pelo processo que ela tem que passar para ter um senso crítico, sabe? Se ela não desenvolver um senso crítico, ela não vai ter como saber. Se a gente cria imbecis, só vai ter imbecil. Educação de base, né? É educação de base. Mas aí... Parece uma coisa arcaica, mas é isso que vai precisar na Tudo modernidade. bem, mas quando você vai chegar lá e você vai botar uma palestra lá, isso não vai ser medido. E mais, a gente está num momento, por exemplo, onde o palestrante ele começa a ser medido pela rede social também. Não, e ele falou educação de base até para quem assiste esses palestrantes. É para quem assiste. Para ter esse filtro. Sabe, para fazer o filtro. O que essa pessoa está falando faz sentido? É verdade? É mentira? O que é que acontece? Tem um grande recorte de idiotas, assim, desculpa o termo, que compram conteúdos que não são conteúdos, pseudo-conteúdos. Sim. Então, o conteúdo não é a pessoa ficar falando ali, uou, sair, sabe? A pessoa sai quase bêbada, drogada daquilo ali. Não é isso. Eu vou para uma palestra e as palestras normalmente são para públicos pré-qualificados. Elas têm uma qualificação ali. Pô, mas tu sabe que sim. Mas assim, por exemplo, você pega muitos eventos de negócios em geral. E aí as pessoas, cara, tem muita gente nova que está indo nesses eventos querendo aprender, né? E aí só que essas pessoas são novas, elas não têm ainda, e não tem que ter mesmo, esse crivo de o que essa pessoa está falando é válido, não é, e tal, não sei o quê. E aí você bota uma pessoa que fala essas groselhas, dá certo, tá falando as coisas legais descolada, deu certo, porque a pessoa nova, ela vai sair só iludida, falando assim, puta, que legal. Mas beleza, deu certo. Você não entregou nada. Então eu acho que aí é que vai ficar o difícil da gente... distinguir, né? Não, da gente balizar qual é a palestra válida. Eu, por exemplo, quando eu vou ver uma palestra, a primeira coisa que eu faço eu vou olhar no currículo dessa pessoa. E eu não vou olhar o que ela diz que fez ou que faz. Eu vou realmente ver essas coisas que ela diz que fez. O histórico. Se ela faz mesmo. Se ela fez mesmo. Porque é muito fácil você, porra, tu trabalhou, sei lá, cara, deixa eu dar um exemplo aqui que não ofenda ninguém. Não, sei lá, eu vou dar esse exemplo.
sei lá, eu posso falar que criei a primeira faculdade de agenciamento do país, da qual você é professor. Se você for na internet, tá lá. Tipo, tem a instituição de ensino que valida aquele curso. Que é uma puta instituição de ensino. No caso, é a prova social, é só a prova social. Não é uma mentira, é um fato. Não, então, mas o que eu tô querendo é ter uma nuance melhor. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você pega um cara, aí esse cara fala assim, tenho 10 anos em experiência com produção musical. Vou tentar ir para um lado super... E ele só tem 20 anos, ou seja, ele começou a trabalhar com 10. Beleza. Aí a pessoa fala, tenho 10 anos com experiência em produção musical. Trabalhei no estúdio tal, no estúdio tal, no estúdio tal. Aí você vai ver a pessoa era, sei lá, atendente do estúdio. Cara, você não tem experiência com produção musical. Você não tem experiência. Não é porque você estava ali. Sim. Você não estava realmente apertando o botão. Mas é um desvio de fazendo caráter, a produção. né? Mas tem não é desvio de caráter, tem muito, acho. Cara. Eu também. Mas tem desvio muito, é uma mentira. Pode ser. Mas é porque tem muito isso, entendeu? Tem que ser transparente. Uma vez você falou, várias vezes tinha, quando eu comecei a minha carreira na agência, você comentou, eu acho que não foi no primeiro episódio, tinha muita coisa que ainda não sabia, só que eu falava, vou ser bem sincero, eu não sei, mas vamos aprender junto que eu vou dar meu máximo pra sair com excelência. É esse o diferencial, é você ser transparente, pô. Você tem que falar, não sei. Mas não vamos sei lá sobre que eu vou isso, mas aprender vamos aprender. Hoje tem muita coisa que assim, cara, tal assunto. Eu leio pra caramba e tal, e beleza, eu li, eu sei o conceito, mas eu vou ser honesto com você, eu vou falar assim, pô, você sabe disso? Eu falo assim, cara, eu tenho lido muito sobre isso. Eu não vou falar pra você que eu sei pra caramba. Sei lá, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu pinto telas desde criança. Que legal. Eu nunca expus uma tela em galeria nenhuma, nunca fiz nenhum trabalho comercial com essas telas. Então eu não posso falar que tenho trocentos anos de carreira como pintor. Exato. Porque eu não tenho. Mesmo que eu saiba fazer. Mas você aquilo é um artista. Não é uma carreira. Mas você pode ser considerado artista. Mas não é uma carreira. Mas não é uma carreira, sim. Se eu falar, começar com essas mentiras, e na internet as pessoas fazem isso. Fazem. Então, e aí fica o alerta, para quem por acaso acompanha a gente aqui, toma cuidado com aonde você gasta o seu dinheiro, com o que você compra. Pesquisa. Fato social, presta atenção nos fatos sociais. Com palestrante que você acha legal. A gente tá... Um assunto que vai fazer sentido para a tua vida. E acontece muito em rede social também. Tem muita gente hoje em rede social que vira autoridade em assunto só porque tem mais habilidade do que outras pessoas para falar. Oratória, né? Pega o assunto, fica falando, replicando qualquer groselha e beleza, vira um influenciador, gera conteúdo. Mas não tem muita execução. Eu conheço um monte de gente assim que tem se destacado, tem feito palestra, tem feito conteúdo em rede social e tal, não sei o que. E você fala, cara, mas o que você fez de verdade? Assim, não tem muita coisa para falar. Não tem, não se sustenta. Eu acho que se sustenta, aí é que tá o problema. Não se sustenta. Pode até ser aquele efeito pavão, sabe? Aparece, aplaudido, e brilha, e fica até milionário, trilhardário, sei lá. Mas não dura muitos anos, eu também acho isso. Pablo Marçal, obrigado por trazer esse exemplo. Pablo Marçal é um exemplo. Quando que as pessoas iam achar que um cara que ia ser... poderia ter sido presidente da República, inclusive. Concorreu. Quando que você ia achar que ele ia ser cancelado? Então, falar do Pablo Marçal agora... Mas ele foi cancelado? Foi. Meses, virou meme no TikTok. Mas virar meme, mas e se ele fizer... Eu pergunto pra vocês, se ele fizer uma palestra dele, sei lá, que é coach, eu não sei o que Eu não sei também. Se ele fizer o evento dele lá, eu acho vai ser sold out? Vai. Acho que a reputação dele já tá bem ruim. Vocês acham que não vai ser? A galera faz meme no tipo, Pablo Marçal nasceu e ele ensinou um médico a fechar a barriga da mãe. Mas sabe o nesse que é? nível. Esse é o seu algoritmo. Esse é um problema que a gente tem na rede social por hoje. exemplo, eu não acompanho o Pablo Marçal. Eu também não. E eu vi coisas assim. Pablo Marçal construiu o hospital que ele nasceu. Não, então, sabe, ele virou uma grande piada. O cara virou uma piada. Tudo bem, mas o lance é o algoritmo das pessoas, porque ele tem milhões de seguidores. E se você entrar lá, tem milhões de pessoas defendendo ele. Porque tem. Tem zoando, mas tem defendendo. O lance é esse. É assim, o nosso algoritmo, ele nubla também a nossa percepção de mundo. Sim.
E aí é que tá um isso problema, isso porque o algoritmo ele é feito para concordar com você, para dizer o tempo todo que você tá certo. E você E a fica gente naquela. perde visão crítica. Será que tem mais gente zoando ou defendendo, cara? Porque olha só, se você é de esquerda, Porque na minha bolha. você tão tem zoando. absoluta certeza que todo mundo acha o Bolsonaro um ladrão, um filho da puta. Se você é de direita, você tem absoluta certeza que todo mundo acha o Lula um ladrão, um filho da puta. Isso E é que nenhum verdade. dos dois tem coisa. Quando É. você chega na eleição, você vê os dois muito parelhos. Você fala, cara, tá muito dividido. Uhum. Mas por quê? Porque você tá nublado com pessoas concordando com o seu ponto de vista o tempo todo. Tá dentro da bolha do seu algoritmo. Então, É. quando a gente. Aí o que eu tô questionando é o seguinte: quando a gente acha que tá todo mundo zoando o cara, será que está todo mundo zoando o cara? Tá. Ou tem muita gente zoando, mas também tem muita gente ainda adorando. Não, tem de tudo, obviamente. Então, mas tá dando certo pra ele, porque pra ele é só um negócio. Não. Eu acho que o que ela falou, ele arranhou a reputação dele. Arranhou. E quando você arranha a reputação, vai ter que fazer um rebranding ali, vai ter que... Que nem a Boca Rosa. Tá perdido? É o fim dele? Não. Não, Porque hoje não foi em um dia, crime, então... né? Não foi um Igual a crime. Boca Rosa. Foi uma Não, questão. mesmo o crime hoje em dia, tem uma galera que pega Mas é mais criminoso e difícil. começa a defender. Não, mas tem. É, Tem. tipo Criminoso que dá Tem. palestra, tem uns bagulho muito Tem. doido. aquele goleiro, ex-goleiro do Flamengo. Tem uma galera que. Não, não é O goleiro possível. Bruno? O Bruno. É. Não dá pra Eu defender. juro que. É, deve ter. E é um crime, eu tô falando É, nesse tem. nível. Então. Então, A real, é complicado. acho que o ensinamento para quem Complicado. nos acompanhou aqui hoje fica com o seguinte: toma cuidado com o que você vê, com quem você bota numa prateleira de exemplo. Ó, é só seguir os ditados populares, que são ensinamentos milenares. Não tem como errar. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem É és. verdade. Se os seus amigos são virtuais, são os influenciadores, você é daquela turma. Você é daquele planeta. Se o que você. Todo mundo que você olha, que você segue, são pessoas que falam e não fazem, você vai virar uma pessoa que fala e não faz, né? Não, e uma coisa que eu acho muito importante, eu escutei no podcast também. Se a gente tá numa sala que você é o mais inteligente, sai da sala agora. Você não vai agregar, você não vai aprender mais É nada. verdade. Você tem que estar com pessoas eu que vão te acho meio acrescentar. drástico demais isso aí. Tem umas frasezinhas também, vai. Tem umas frasezinhas também, que são essas Mas frases faz sentido. hoje, que é aquela galera que pega a foto do Thomas Shelby do Peaky Blinders e fica botando... E assim, não me entendo errado, eu amo o Peaky Blinders, mas eu acho que ele virou um ícone de um discursinho muito merda, assim. Porque assim, você pode andar com pessoas que às vezes não têm uma perspectiva de crescimento, tudo bem, você vai ter aquelas suas amizades. Mas é bom você andar com pessoas também que te agreguem, que você consiga sugar um conhecimento e ter essa troca Não, legal. o tempo todo você tem que estar buscando... Se você acha que você é o melhor de todos, você está muito errado, porque você não é, nem nunca vai ser. Olha, eu vou trazer eu já fiz isso em podcasts anteriores, acho que em um, e vou trazer de novo, eu acho essa frase maravilhosa. Paulo Freire, você ame ou você odeie, não tem nada a ver, ele tem uma frase maravilhosa, que é assim, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, nós nos educamos em comunhão. E o aprendizado é isso, sabe? É a não, troca. Não, e não tem idade. Eu falo pra galera, assim, meus irmãos são gêmeos, eles são 10 anos mais novos que eu. E, assim, não tem embasamento empírico, experiência que eu tive, né, de 10 anos mais velha que eles dois. Mas, assim, eles me ensinam tanto todos os dias de coisas simples que eu não tinha essa percepção, porque é outra geração. Então, a gente tem que aprender também Sim. com a galera mais nova. Então, acho que pra sempre vai ser troca, independente de idade, de experiência. Isso é Arrogância não te leva a lugar nenhum, né? A lugar nenhum. Tá vendo, a Pablo lugar nenhum. Marçal? Não, tá vendo? Aí vai comprar briga com o cara. A gente não Aí tá o cara falando... não vai vir no Brincadeira, podcast. brincadeira. Não tá falando mal do cara. Oh. Mas eu acho que essa fica a lição, né, Lu? Que a gente tá chegando ao fim aqui. Acho que essa fica a lição. Cara, 3 cancelamentos só nesse episódio. pesquisa Oh, bem meu quem são as referências que você vai ter, que você vai seguir, porque é importante. E entra lá, agência PIN.com.com, agenciapim.com. sem BR. Isso, sem BR. E quem quiser me seguir é Luciélio, Lucilio,
L-U-E-L-L-I-O Guimarães. Luciélio Guimarães. Boa. Quem quiser batizar seus filhos com esse nome, significa luz do sol, tá? Que então, isso? Olha, verdade, que mas- chiquérrimo. Mas vamos lá. É luz do sol. Eu te amo, mas eu vou fazer uma pergunta. Pode. Você consegue enxergar um neném hoje chamado Luciélio? Não, é nome de velho, né? É tipo Roberto. Neném também vai- não, já também vai não nascer funciona coroa. mais, tá ligado? Tipo, não É é. verdade. Não é um nome da moda. Não, Não vai. Droga. Estamos ficando velho, cara. que droga. É, estamos ficando velho, aceita. Tipo Faz Ataúfo. parte. Por isso que o seu apelido é Lu. É, É, tipo Walter. É Nasceu mais tio, jovem. sabe qual é? é. Não é? Não tem mais criança também, Walter. né? Não tem. Nasceu tio. Nasce um Joselino. tio. É, não funciona. Acho que não. Que droga. Tá bom, então só me segue lá, não precisa batizar o filho. Tá bom? É isso aí. Siga a gente nas redes sociais também, @LarissaPinheiro_. Isso. E se por um acaso tu caiu de paraquedas, dá aquele joinha, aquele like, aquilo É isso tudo aí. que Comenta. a rede social manda pra gente crescer esse canal. É isso. nóis. É isso. Muito obrigada. Um beijo.